Oi meninas, tudo bem? Vou passar aqui agora para vocês, né, aquela aula que ficou faltando dessa semana passada, que era sobre eletrocardiograma, a parte das arritmias, tá bom? Então aqui a gente vai ver toda a parte das principais alterações com relação à arritmia e também vou ensinar para vocês um pouquinho sobre como fazer a frequência cardíaca, né, quando a gente tem um eletrocardiograma cujo traçado não está regular, né? Lembro bem que vocês perguntaram como que a gente fazia quando o traçado não é regular, e aí eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Então, primeiro, já que a arritmia entra em ritmos alterados, né? Nós estamos falando aqui então de um traçado irregular. Então, todas as vezes que nós temos um traçado irregular e eu quero saber qual é a contagem da frequência cardíaca, eu devo fazer de uma forma diferente. Então, nesse caso aqui, né, nós não vamos fazer como nós estávamos fazendo quando o ritmo era regular, que era o quê? A gente contava, então, né, a distância R a R, né? Ou seja, a gente contava a distância entre o pico de dois complexos QRS. E aí a gente contava o número de quadradinhos pequenos, né? O número de quadradinhos menores e dividia a constante, né, de 1.500 por esse valor. E aí a gente tinha, então, o valor da frequência cardíaca. Quando o ritmo é irregular, como vocês mesmos conseguiram perceber, é impossível fazer isso, né? Porque eu vou ter QRS em locais diferentes. Então, eu não vou ter o mesmo espaço de um QRS para o outro. Então, há uma opção para a gente fazer quando o ritmo é irregular. E é até mais fácil, né? De certa forma. Então, o que eu devo fazer? Considerando que um eletrocardiograma registra 10 segundos de batimento cardíaco, né? 10 segundos. 1 minuto, nós temos 10 segundos 6 vezes, porque 1 minuto é o mesmo que 60 segundos. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos pegar a derivação longa. A primeira coisa é que nós devemos usar a derivação longa, que geralmente é o D2, ou seja, é aquela que eu mostrei para vocês, que está no final de toda a página do eletro. E aí, a gente deve contar todos os complexos QRS da derivação longa. E aí, o número que você obteve contando a quantidade de complexos QRS que a gente tem nessa derivação, você deve multiplicar por 6. Por quê? Né? Como nós temos 10 segundos representado em todo aquele papel, você, para ter 1 minuto, você deve multiplicar por 6. Entenderam? Então, vamos lá, fazer um exemplo aqui. Essa daqui é um registro, né, de um eletrocardiograma completo. Vocês podem ver que a gente tem aqui todas as derivações. Quando eu falo a derivação mais longa, ou quando eu falo de um D2 longo, é essa derivação aqui, é a última. E aí, é nela que a gente deve, então, se basear para poder fazer a frequência cardíaca em um eletro que está com um ritmo alterado. Então, aqui nessa derivação, geralmente ela chama D2 longo, né? Ou apenas um D2. Essa derivação, nós devemos considerar que daqui até aqui, ele está registrando 10 segundos de batimento cardíaco. Então, o que eu devo fazer? Eu devo contar quantos complexos QRS eu tenho aqui, certo? Independente se o QRS está com a sua forma normal ou se ele está com a sua forma alterada. Como eu vou saber? Eu vou contar pelos picos, que isso vai me ajudar a identificar muito mais. Então, aqui, por exemplo, nós vamos contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Esse daqui, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18 e 19. Então, nesse espaço, nessa derivação longa, eu tenho 19 complexos QRS. E isso corresponde a 10 segundos. Como eu preciso saber a frequência cardíaca em 1 minuto, e 1 minuto, né, vai ser igual a 60 segundos, então eu preciso multiplicar isso, né, para que eu tenha ali, então, 60 segundos. E aí, eu vou multiplicar esses 19 vezes 6. Nesse caso aqui, né, o valor seria 114. Então, nesse caso aqui, eu tenho 114 batimentos por minuto, ok? Então, essa é a forma que a gente vai utilizar para todos os tipos de ritmos alterados, tá bom? Mas aí, né, se acaso nós não tivermos essa derivação longa e a gente tiver uma derivação menor, né, vocês devem contar, então, de uma forma um pouquinho diferente, mas a ideia continua sendo a mesma. Vocês vão contar 30 quadradinhos grandes, tá bom? Por quê? 30 quadradinhos grandes vão equivaler a 6 segundos. E aí, dentro desses 30 quadradinhos grandes, vocês vão contar do mesmo jeito o número de QRS. Ou seja, igual nós contamos aqui, vocês vão contar a quantidade de picos que nós temos aqui, certo? E aí, então, vocês vão multiplicar esse número por 10. E aí, vocês terão, então, né, a quantidade da frequência cardíaca em uma derivação menor, tá bom? Mas sempre deem prioridade para fazer com a derivação longa, porque ela vai trazer, né, uma fidelidade muito maior nessa conta que vocês forem fazer. Então, sempre procurem fazer com a derivação longa, ok? Só repetindo, vocês vão contar a quantidade de QRS, né, pelos picos, e multiplicar por 6. Esse é o valor, então, que vocês vão ter da frequência cardíaca. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho das arritmias. E antes de falar das arritmias, eu preciso falar com vocês um pouquinho sobre focos ectópicos. O que é um foco ectópico, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas no sistema de condução elétrica do coração, né, nós temos os focos normais, que são aqueles focos que vão, então, conduzir a eletricidade pelo coração e fazer com que as fibras se excitem e aconteça, então, o batimento, né? Ou seja, são esses focos, né, que vão fazer com que o coração tenha um batimento efetivo, fazer com que ocorra uma sístole e uma diástole. E aí, então, além daqueles focos que são, né, o nó sinusal, né, o nó sinoatrial, feixe de His e as fibras de Purkinje, nós temos também, em alguns casos, maioria deles patológicos, tá? Outros nós que acabam surgindo no coração do paciente. Esses outros nós são chamados de focos ectópicos. E esses focos ectópicos acabam agindo como marca-passos potenciais. O que seria isso, né? Seria o seguinte: os nós, né, que são os focos primários, os focos fisiológicos, eles vão receber um impulso elétrico e vão passar esse impulso de acordo, né, com a sua morfologia normal. Eles vão passar esse impulso de um para o outro para que todo esse impulso chegue ao coração. E ali a gente tem então um batimento efetivo. O que acontece é que esses nós acabam competindo, principalmente com o nó sinusal, né? E eles geram anormalidades na condução do impulso elétrico. Ou seja, como vocês podem ver esses pontinhos, né, essas pequenas estrelinhas nesse desenho aqui, isso aqui são locais onde podem, né, surgir alguns focos ectópicos. E esses focos vão, então, competir com o nó sinusal, que geralmente fica nesse local aqui. E aí, eles podem roubar o impulso, né,
ou até mesmo fazer com que o impulso não seja totalmente distribuído da forma normal. E isso vai gerar o que nós chamamos de arritmias, ok? Então, as arritmias, elas são produzidas principalmente pela presença desses focos ectópicos. E como que surgem esses focos ectópicos, né? Focos ectópicos acabam surgindo como um desequilíbrio, né, ali do coração, principalmente em alguma patologia. E esses focos podem surgir em qualquer tipo de patologia cardíaca, tá bom? Então, esses focos são algo que simplesmente é como se fosse uma forma de eletricidade que foi desviada para um local onde ela não deveria estar. E aí, como as fibras cardíacas, elas são especializadas, todas elas, em sua maioria, em fazer essa condução do impulso elétrico, algumas delas podem armazenar energia. E armazenando energia, elas vão ser estimuladas quando o nó sinusal gerar o primeiro impulso e elas podem então, né, fazer a distribuição própria da sua energia que está armazenada. E é por isso então que elas vão competir com o nó sinusal, né? Por ter energia armazenada, elas acabam passando de forma desordenada essa energia para outras áreas, ok? Então, agora falando de arritmias, a gente vai falar um pouquinho de fibrilação atrial, flutter atrial, né? O flutter, das duas maneiras está correto. Nós vamos falar de taquicardia paroxística supraventricular, né? Que é a TPSV. Vamos falar um pouquinho de extrasístole ventricular, que é a ESV, e da taquicardia ventricular. Por último, né, a gente também vai falar sobre bloqueios atrioventriculares, que é o que eu vou enviar para vocês, né, o link para vocês assistirem pelo YouTube, ok? Então, vamos lá. Primeiro, antes de começar a falar em si, né, principalmente da fibrilação, que é a primeira, a gente vai falar um pouquinho aqui com relação, né, a essa divisão. Aqui a gente tem um território, um coração, né, e um território que a gente chama de território supraventricular. E aqui embaixo, território ventricular. Poderíamos dizer que essa área é dividida bem aqui, no meio, né, pelo feixe de His. Lembrando que o feixe de His é aquele logo que depois do nó atrioventricular, que vai receber o impulso e vai passar para as fibras de Purkinje para que ele seja distribuído por todos os ventrículos. Nessa região supraventricular, né, nós temos os átrios e na região infraventricular, aqui a parte de baixo, nós temos os ventrículos. O que acontece? É que as arritmias podem acontecer nessa parte supraventricular e também podem acontecer na parte ventricular, ok? E todas elas, como eu falei no início, todas elas vão ser geradas pelo distúrbio, né, da presença de um foco ectópico, ok? Ou até mesmo de vários focos ectópicos. Então, vamos lá. Primeiro, como que a gente analisa as arritmias, né? Primeira coisa, ao pegar ali o traçado eletrocardiográfico, né, pegar um papel com um eletro impresso, a gente tem que observar algumas coisas. Para identificar que é uma arritmia, né, a gente primeiro tem que identificar a presença da atividade atrial, ou seja, a presença da onda P. Uma característica muito grande em todas essas arritmias é que, em sua maioria, não estou falando que seria em todas elas, mas uma característica que vai dizer para mim que é uma arritmia ou que possivelmente é uma arritmia, é que a onda P ou ela vai estar falseada, a gente vai saber como daqui a pouco o que é isso, ou ela não vai estar presente. Então, a onda P, em sua maioria, né, vai ter também uma morfologia alterada, ou seja, ela não vai ter aquela morfologia que a gente conhece, né, que é arredondada, certinha, que sempre vai vir precedendo o complexo QRS. A gente às vezes vai ter alterações nisso aí. Outra coisa também, como eu falei aqui, né, a gente tem que fazer a relação
Entre o quê? Entre o número de onda P, ou seja, a relação entre a quantidade da onda P e a quantidade de complexos QRS. Como eu falei, nem sempre a gente vai ter a onda P presente. E quando a onda P ela estiver ausente, né, pode ser que ela esteja dentro do QRS. E isso eu não tenho como saber, né? Eu não tenho como ver, porque o QRS ele vai estar com a sua forma alterada, mas às vezes não vai ser fácil, nem vai ser possível observar a onda P. E a onda P, em a maioria dos casos também das arritmias, né, ela vai estar falseada, não vai ser uma onda P, vai ser uma onda falsa, né? E analisar os intervalos que a gente tem entre a onda P e o pico do complexo QRS, que é chamado de intervalo PR. Então, são essas coisas que caracterizam, né, uma arritmia. Vamos lá. Então, começando a falar aqui, né, de fibrilação atrial. Quando a gente fala de fibrilação atrial, a gente pode abreviar para FA. Então, todas as vezes que vamos falar de fibrilação atrial, a gente tem que lembrar que ela é o quê? É um ritmo atrial desorganizado e que tem uma frequência muito alta. Quer dizer que o átrio, né, ele vai estar batendo, ele vai estar tendo a sua contração de uma forma desorganizada e uma frequência altíssima, em uma frequência que pode chegar até 350, 450 e até mesmo 600 batimentos por minuto no átrio, né? O coração do paciente não vai chegar a tudo isso, mas o que vocês vão ver no traçado que corresponde ao átrio, ou seja, a onda P, é que ela vai estar nessa frequência. Então, quando fala que uma fibrilação atrial ela tem uma frequência entre 350, 450 e até a 600, não é a frequência cardíaca toda não, tá bom? É apenas a frequência atrial. Quer dizer que o batimento atrial ele vai estar muito rápido, mais rápido do que o batimento do ventrículo, tá bom? Então aí, nesse eletrocardiograma, em que há a presença de uma fibrilação atrial, a gente vai ver a onda P, ou o que deveria ser a onda P, né, com uma irregularidade muito grande, né? A onda P, que seria a onda P, não vai ser chamada de onda P. Aí ela vai ser chamada, nesse caso, de onda F, tá? O que é onda F? A onda F é uma onda falsa, tá? Ou seja, é a onda P que foi, então, modificada devido a essa grande quantidade de batimentos no átrio, tá bom? E essa grande quantidade de batimentos, essa frequência do átrio batendo muito rápido, faz com que o coração vibre. Então, aí, nesse caso, nós não vamos ter um batimento, né, normal, a gente vai ter uma vibração, né, desse átrio. Então, é como se fosse o seguinte, a gente pode ter no átrio, né, um ou mais, na maioria das vezes, vários focos ectópicos. E cada um desses focos, ele está lá pulsando e ele está lá, né, recebendo e passando energia, passando eletricidade. Então, esse coração, né, essa parte do átrio, ela vai vibrar ao invés de bater. Então, imaginem que ele está vibrando ao invés de bater. Aqui, na parte do ventrículo, né, nós vamos ter ali um batimento. Mas aqui em cima não, vai ter uma vibração, né? Ele vai começar a vibrar, porque todos esses focos estão recebendo e fazendo força para passar impulso elétrico. Mas eles não conseguem passar, porque olha só, imagina, né, o quanto está desordenado isso aqui. Então, por isso o coração vibra e não bate normalmente. E aqui embaixo, né, nós temos então um exemplo. Olha só, aqui a gente tem o que seria uma primeira, né, um primeiro intervalo entre uma onda P e um complexo QRS. Aqui a gente teria uma onda T, um QRS, aqui outra onda T, um outro QRS, e aqui, né, uma onda T,
poderíamos ter uma onda P aqui, mas olha só essas outras ondas. Isso aqui, né, esse restante aqui, não é onda P. O que é isso aqui? São ondas F, ou seja, são ondas falsas, né, que são traduzidas como a mesma coisa que essa vibração que está ocorrendo dentro do átrio. Então, a gente vai ter a morfologia da onda P totalmente modificada. Vocês podem perceber que ela não está arredondada. E a frequência delas é muito grande, porque o intervalo é muito pequeno entre uma e a outra, o que traduz, né, essa frequência atrial de 350 até 600 batimentos atriais por minuto, ok? Então, o espaço entre R a R, né, quando a gente vai agora falar da característica do traçado, né, característica do elétron no papel, a gente vai perceber que o espaço de R a R, ele vai ter um ritmo irregular e muito variável, né? A ausência da onda P vai ser notória. Vocês, como viram no exemplo anterior, a gente não consegue identificar a onda P em todas as partes, né? Por quê? Ela vai estar modificada em uma onda F, que é uma onda falsa, tá? Onda F, mesmo que onda falsa. Ou seja, não é um batimento efetivo do átrio, tá bom? A frequência, então, vai estar aumentada, como eu falei para vocês. Olha só aqui. Nesse desenho, né, nessa derivação, que é uma D2 longa, como eu falei para vocês, aquela que a gente tem que dar preferência para utilizar, essa D2 longa, vocês podem ver que o intervalo de R a R, ele muda, ele é variável, né? E aí, as ondas, como vocês podem ver, as ondas que seriam ondas P não existem, né? No contrário, a gente tem ondas falsas, olha só. Né, a distância. Aqui a gente consegue ver bem, vamos começar aqui do início, né? Aqui poderia ser uma onda P, né? Porque está no início, a gente não sabe o que tem aqui para trás. Aqui nós temos um QRS, né? Não está com a sua morfologia correta, mas é um QRS. Lembra que eu falei para vocês, mesmo que ele não esteja completo, a gente tem que considerar que é um QRS. Logo depois do QRS, a gente tem onda T. Por quê? Se a gente teve um complexo QRS, né, se houve a contração do ventrículo, o ventrículo precisa relaxar. Então, de todo jeito, obrigatoriamente, uma onda T vai ocorrer. Então, um QRS, uma onda T. E aqui, onde deveria, então, ter um espaço para começar com uma próxima onda P, não tem, né? A gente tem que ver algumas saliências aqui, alguns morrinhos. E isso são considerados como as ondas falsas, né? As ondas F. De novo, nós temos um QRS, né? De novo aqui uma onda T, e aí onde deveria ter o espaço para começar a ter novamente uma onda P, nós vamos ter ondas falsas, ok? E assim vocês vão perceber que em toda a extensão dessa derivação aqui, nós vamos ter a presença das ondas F, ou seja, a presença dessas ondas falsas. Aqui, por exemplo, a gente vai ter uma fibrilação atrial com uma taquicardia muito grande. Vocês podem perceber, por exemplo, que aqui a frequência, né, vai estar aumentada. Depois, se vocês quiserem, parem o vídeo aí, conte, né, a quantidade de picos de QRS que nós temos aqui e multiplica por 6 para vocês verem qual é a frequência que está descrita aqui. Mas agora vamos falar aqui, né, sobre a onda P. Aqui já inicia com um complexo QRS, né, desce, tem uma onda T. E agora? Deveria ter um espaço e ter então a onda P. Cadê a onda P? Ela não está aqui, né? Aqui a gente já começa uma onda Q, R, S. Sobe aqui, onda T, QRS, onda T, QRS, onda T. Ó, um espaço, mas eu também não tenho onda P. Continua, QRS, onda T. E aí por aí vai. O que acontece nesse caso aqui? A gente tem uma ausência da onda P, né? Em todas esses QRS, a onda P ela não vem precedente, ela não vem antes. Então aqui isso caracteriza, né, uma fibrilação atrial.
Mais um exemplo, para vocês verem, né? Aqui nós temos 3 derivações, a V1, V2, V3 e V4, todas elas como derivações longas, né? Uma forma diferente de registrar. E aí, vamos aqui na V1. A gente começou aqui com um QRS, né? Desce aqui, nós temos aqui então o que seria, né, o início aqui depois da onda T, porque ela seria essa que está para baixo aqui, né? Lembrando que em algumas derivações ela vai estar negativa. E aí aqui a gente deveria ter então a onda P. Nós não temos, de novo a gente vai ter a onda F. Aí vai subir QRS, de novo desce a onda T e as ondas Fs, ok? E vai ser toda essa extensão aqui também. De novo, se vocês quiserem, né, para aí depois o vídeo e faz a contagem para vocês treinarem a frequência, né, já que se tratam de derivações também que estão com frequências alteradas, tá bom? Então, característica maior dessa fibrilação atrial é que a onda P, ela vai estar, né, ausente, ou ela vai estar como onda F, ou então ela pode até estar escondida dentro de um QRS, né? E aí, nesse caso, é o mesmo que eu estiver falando que ela está ausente, porque não dá para ver, tá bom? Então, vamos lá. Os tipos que a gente tem de fibrilação atrial, né? A gente tem fibrilação atrial inicial, que é aquela que é detectado primeiro, né, em um eletro, ou seja, o paciente sentiu algum desconforto, né, palpitações e uma frequência cardíaca irregular, geralmente aumentada. E aí, quando se faz o primeiro eletro do paciente, se tem então ali o registro de uma fibrilação atrial. E aí, esse é considerado como uma fibrilação atrial inicial, né? E aí, ela pode ter um início desconhecido, simplesmente aparecer ali no eletro do paciente, né? E ser conhecido como o primeiro histórico do paciente, o primeiro episódio, ou seja, é o primeiro registro. Ela pode ser, então, diagnosticada como uma fibrilação atrial inicial. E aí, nós temos também a fibrilação atrial crônica, que é aquela que sempre é encontrada no paciente. Então, o paciente pode ser primeiro diagnosticado com uma fibrilação atrial inicial, né, porque foi quando ele descobriu, e logo em seguida descobrisse, né, que essa fibrilação atrial inicial ela era crônica, que esse paciente sempre vai apresentar ela. E aí, nesse caso, é comum, bastante comum, né, em pacientes que são idosos. Tem também a fibrilação atrial paroxística, né, que é aquela que é recorrente. O que é uma fibrilação recorrente, né? É uma que vai e volta, né? Ela vai ter alguns períodos que vão variar por volta de menos de 48 horas. O paciente vai ter sintomas, mas esses sintomas vão passar rápido. E quais vão ser os sintomas que ele vai ter? As palpitações e o desconforto. Depois também nós temos a fibrilação atrial persistente, né? Que é aquela que fica presente no paciente por mais de 48 horas, né, sem um término espontâneo. E aí, nesse caso, é preciso, então, uma intervenção, né, para que ela possa cessar. É preciso que esse paciente seja atendido e tratado. E aí, nesse caso, pode ser tratado com uma cardioversão, né? Cardioversão é quando se utiliza o aparelho de desfibrilador nessa modalidade de cardioversão. Cardioversão é quando utiliza um choque compassado, né, em uma frequência controlada, e esse paciente pode estar até mesmo consciente. É diferente do choque, né, que é a desfibrilação. Nesse caso da cardioversão, né, o paciente pode ser tratado desde que não ultrapasse essas 48 horas, ou seja, se ainda tem 48 horas que essa fibrilação atrial está ali acontecendo, né, esse paciente pode ser cardiovertido. Então, por último, a gente tem a permanente, né? A permanente é quando ela tem uma duração longa. O término dela, né, não acontece espontaneamente,
como, por exemplo, na crônica, na paroxística e na inicial, né? Nesse caso, há pacientes que fazem a cardioversão, são tratados com a cardioversão e mesmo assim ela não some, né? Esse tipo de fibrilação atrial ainda continua. Aí é necessário outros tipos de tratamento que a gente vai falar daqui a pouquinho. Nesse caso da permanente, é preciso tomar bastante cuidado, né, com essa cardioversão, porque pode ser que nesse coração desse paciente, né, haja a formação de alguns coágulos que podem ser impulsionados para fora do coração e vir então a causar um trombo em outro local, né? Todas as vezes que a gente recebe um paciente com um diagnóstico de fibrilação atrial, né, é preciso saber qual é o tipo e também quando foi que iniciaram os sintomas, para que se possa então pensar no tipo de tratamento que vai ser utilizado, né? Claro que esses tratamentos todos vão ser prescritos pelo médico, né, cardiologista, mas nós precisamos conhecer quais são os tratamentos e qual é o tipo de fibrilação atrial que esse paciente está apresentando para que a gente possa, então, fazer as intervenções corretas, né? Quando o paciente tem uma fibrilação atrial permanente, como eu falei para vocês, ele pode até ser cardiovertido, mas primeiro é preciso administrar anticoagulantes, justamente por causa, né, do número de coágulos que podem ser impulsionados pelo coração do paciente, né? Há também a cardioversão química, que aí entra o tratamento medicamentoso, né, como a amiodarona, Ancoron, que vai impedir o excitamento desses focos ectópicos. Então, medicamentos antiarrítmicos, nesses casos, vão agir nos focos ectópicos, né, e vão fazer com que eles não impulsionem mais o estímulo elétrico. Pode ser feita a cardioversão elétrica, né, como eu falei para vocês, e também um tratamento chamado de ablação. O que é essa ablação? A ablação é quando, por exemplo, a cardioversão elétrica não funciona, e aí ela é um tratamento definitivo. Por quê? Porque ela é uma cauterização do foco ectópico, né, ou dos focos ectópicos. E ela é feita, né, pelo médico, que é um eletrofisiologista, que vai utilizar um catéter até o átrio, né, e vai encontrar ali todos os focos e por meio da radiofrequência, esse médico vai então fazer a cauterização. E aí esses focos são cauterizados e não voltam mais a fazer o impulso elétrico. Mas um porém é que, após o paciente fazer esse procedimento, passar por esse procedimento de ablação, pode ser que outros focos, não os mesmos que foram cauterizados, mas novos focos voltem, né, a serem excitados e voltem então a fazer a condução desse impulso elétrico desordenado, ok? Aí nesse caso, né, pode-se tentar uma cardioversão ou, de novo, um procedimento de ablação, ok? Os objetivos do tratamento, né, é obter principalmente um controle fisiológico dessa frequência cardíaca, né, regular o ritmo cardíaco para que ele seja um ritmo sinusal, para que ele seja um ritmo normal, né, e tentar retomar uma contração atrial normal para que o paciente tenha um débito cardíaco regularizado, né, aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente. O paciente sente sempre muito cansaço, essa dor precordial, né, desconforto, palpitação, então tudo isso interfere na vida do paciente. E aí o tratamento vem para melhorar essas condições, né? E prevenção e redução de tromboembolismo, como eu falei, está muito ligado, né, justamente aí por causa desses focos ectópicos. Bom, meninos, então agora, né, a gente vai falar um pouquinho de flúter atrial. Esse tipo de flúter, né, atrial, o que a gente quer dizer com flúter atrial? Flúter atrial é bem parecido, né, com a fibrilação atrial. Só que aqui ela é um tipo de taquicardia que vai ter uma frequência atrial também muito rápida. Até agora parecido, né? Só que geralmente vai a 300 batimentos por minuto,
né? Variando ali de 240 a 430. A diferença é que, quando nós temos um fluxo atrial, há apenas um único foco ectópico, que vai gerar, então, né, essa descarga elétrica descompassada. E aí, esse único foco ectópico, né, vai fazer com que o átrio tenha uma contração efetiva. Ou seja, o átrio, ele vai bater, né, ele vai ter a sua contração normal, ele não vai fibrilar, como era na fibrilação atrial. Ele vai ter uma contração normal, só que em ritmo aumentado, né? Em ritmo loucamente aumentado. E aí, nele, né, qual é a grande diferença, o que vai ser mais fácil da gente observar com relação ao traçado? É que quando nós temos um fluxo atrial, a gente vai ter a presença das ondas F, como eu falei, as ondas falsas, né, que deveriam ser ondas P, mas não vão ser onda P. Elas vão ter características de borda cortante ou de dente de serra, né, mais comuns vocês ouvirem falar como dente de serra, ou um eletrocardiograma serriado. Isso também é uma forma de se referir. E aí, o QRS, ele vai ter um ritmo regular, né? Vai ter uma sua forma não totalmente normal. O ritmo dele vai apresentar regular, ou seja, os intervalos vão ser bem regulares, mas entre eles vão ter períodos, né, de muitas ondas F. Então, aqui, ó, nessa região, vocês podem observar que aqui há a presença de ondas F. Isso quer dizer que há batimentos do átrio, né, ocorrendo seriadamente de forma acelerada, tá bom? Então, essa é a grande diferença entre o fluxo atrial e a fibrilação atrial. E aí, como vocês podem ver, olha só, né, aqui embaixo, na derivação D2, vocês podem ver esse padrão serreado, né, em alguns locais, vocês podem ver aqui, né, nessa região, aqui também, e sempre vai ter esse padrão, né, que vocês podem observar. O ritmo aí vai até parecer que segue um certo padrão, né, o QRS também vai seguir um padrão, mas o que caracteriza mais é essa presença das ondas falsas, como em formato, né, de serra, tá bom? E aí, né, nesse caso, se a frequência estiver muito alta do paciente, se indica fazer a cardioversão, tá? Alguns medicamentos podem ser usados, como verapamil, diazem, beta-bloqueadores, né, podem ser usados todos com o intuito de baixar essa frequência ventricular, essa frequência cardíaca de um modo geral. Podem ser usados antiarrítmicos também, né, como a quinidina, procainamida, propafenona e por aí vai, né? Outros também. Para quê? O intuito de tudo isso é reverter a arritmia e manter o ritmo sinusal depois dessa reversão. Então, a maioria das vezes, quando o paciente chega já ao hospital, quando o paciente apresenta esse tipo de alteração eletrocardiográfica, por exemplo, na unidade de tratamento intensivo, é necessário fazer uma cardioversão, né? Porque a frequência costuma aumentar muito rapidamente. E aí depois, né, é necessário entrar com um tratamento medicamentoso. Também pode ser feita a ablação, que é aquele procedimento que vai cauterizar o foco ectópico, né, em casos de flúter recorrente, ou seja, pacientes que têm um flúter sempre vai estar aparecendo ou que vai ter permanentemente. Agora falar um pouquinho de taquicardia paroxística supraventricular, né? Esse nome grande aí, mas que pode ser abreviado como TPSV. Então, falando da taquicardia paroxística supraventricular, né? Ela é também chamada de taquicardia atrial, né? E essa taquicardia atrial, né, é um transtorno, né, do ritmo que vai originar lá no átrio, em cima aqui do feixe de His, né? Vai ser mais ou menos nessa região aqui que vai ser originado, né? Nessa região,
a gente vai ter aqui, então, um foco ectópico que vai atrapalhar a condução que ocorre aqui no átrio de passar aqui para os ventrículos. Vai passar de forma desordenada, né? E isso vai fazer com que a frequência também no átrio aumente. E aí, o paciente vai ter alguns sintomas, que vai ser principalmente as palpitações, né? Ele pode também sentir a palpitação tanto no peito quanto no pescoço. E essa palpitação no pescoço, principalmente, né, é um achado muito característico que vocês podem encontrar no exame físico do paciente, que é, exemplo, isso aqui, né, é um sinal que a gente fala, que é chamado de sinal de frog, tá bom? Que vem do inglês, né, frog, sapo. E o que acontece? A região da jugular do paciente, ela vai estar em estase venosa, ou seja, ela vai estar aumentada. E isso vai gerar uma pulsação. Então, ao olhar para a jugular do paciente na região do pescoço dele, você vai observar que ela está pulsando. E isso é uma pulsação bastante forte, bastante visível, né? E aí você pode, então, com certeza, imaginar que seja ali um caso de que esse paciente esteja, né, tendo um quadro de taquicardia paroxística supraventricular. O paciente também vai apresentar ansiedade, dor precordial, dor na região cardíaca, sensação de peso no pescoço ou no tórax, fadiga e dispneia. E o que a gente faz, né, para poder observar no traçado? A gente vai observar que a frequência cardíaca vai estar por volta de uns 200 batimentos por minuto, né? Variando ali entre 150 e 250, mas é muito comum que esteja por volta de 200 ou até mais que isso. O QRS? QRS vai estar com a sua morfologia estreita, ele vai estar encurtado, né? O ritmo vai ser mais regular, mas o QRS bastante estreito. As ondas P's. As ondas P's, por ser sempre algo que vai estar ligado ao átrio, as ondas P's podem estar ausentes, né? Ou elas podem estar dentro do QRS, como eu falei para vocês. Elas podem não estar visíveis. Por quê? Porque como é bem no meio, né, da transição entre o átrio e o ventrículo, eles dois vão bater ao mesmo tempo. Então, não vai dar tempo de registrar a onda P, e isso é muito comum. Então, na sua maioria, elas vão estar ausentes, não visíveis. E quando estão presentes, elas podem ser diferentes, mesmo quando ela vem antes do QRS, ou seja, ela pode ter a sua morfologia diferente. Ela pode ser um pico, né? Ela pode estar arrastada, então ela pode estar em vários formatos. Também elas podem acabar aparecendo depois do QRS, né, que é um pouco mais raro. Mas o mais comum aqui é que elas estejam dentro do QRS e a gente perceba que não dá para fazer a sua observação. Exemplo, olha só. Aqui no início, né, nessa parte, daqui para frente, a gente tem então uma taquicardia, né, paroxística supraventricular. O que a gente tem aqui então? Como vocês podem perceber, a frequência vai estar por volta de 200 batimentos por minuto, né? E essa frequência vai começar com um QRS, como vocês podem ver também, esse QRS está bem fino, né? Ele não vai estar totalmente mais alargado, ele vai estar bem fininho. E aqui a gente tem uma onda e continua. Que onda é essa que eu tenho aqui no início, né? É uma onda T, não é uma onda P, né? Por quê? Essa onda que vem aqui, ela é precedida, olha só, eu deveria ter uma onda P aqui, eu não tenho. Eu tenho um QRS, se o QRS apareceu, automaticamente eu tenho que ter onda T. Essa onda T, ela está ainda por cima bastante encurtada, né? Já quase que entrando aqui junto com o QRS. De novo, eu vou ter outra onda T, um QRS, e por aí vai. E isso aqui, ó, vai ter uma frequência
né? Bastante até correta, bastante regular. Só que isso aqui não é um ritmo sinusal, né? Vocês sabem que está aumentado. E é nesses casos aqui, como vocês podem ver nesses primeiros aqui, ó, que nós vamos ter talvez uma onda P que poderia estar dentro do QRS. Como que eu sei? Na verdade, eu não tenho como ver essa onda P. Então, a onda P simplesmente ela não existe. Eu falo que ela não está, ela não vai estar ali no traçado de forma visível, tá bom? Aqui vocês podem ver que há um alargamento, né, dessa onda T e talvez aqui até mesmo um início de que poderia ser um espaço para começar a ter uma onda P, mas ainda não tem, tá bom? Então vocês podem ver que em todos esses aqui, né, esses aqui dessa parte onde tem a taquicardia, ela está alterada. Depois aqui, né, houve então uma cardioversão para esse paciente, né, um tratamento, e aí começou-se então a ter uma reversão para se ter um ritmo sinusal. E aqui, por exemplo, né, depois que a gente já teve uma cardioversão, um tratamento para esse paciente, a gente já pode perceber que a onda P está presente, né? Mas a morfologia dela, olha só, ainda está diferente, né? Não é aquela morfologia arredondada como a gente sabe que tem que ser. Ela está apicada, ou seja, ela está apontando um pico. Aqui, para vocês verem o mesmo, né? Só que de forma mais aproximada, como vocês puderam perceber no anterior. Depois, se vocês quiserem, também façam a frequência, né? Para vocês treinarem. Aqui nesse caso, também é o mesmo tipo, né? A gente vai ter também a presença do QRS bastante estreito, né? Aqui nós temos uma onda T e, novamente, o complexo QRS. Onda T, QRS. Aqui nós temos uma ausência total, né, da onda P. Posso dizer que essa onda P está dentro do complexo QRS? Muito dificilmente ela estaria, né, porque nós não temos uma aproximação muito grande entre a onda T e o complexo QRS. Então, aqui ela realmente está ausente, ok? Já nesses últimos aqui, né, a gente poderia ter uma formação, mas ainda não foi, né, convertido em um ritmo sinusal. Então, aqui a gente ainda não tem uma onda P também. Então, o tratamento, né, medicamentoso pode ser feito com amiodarona, adenosina, alguns beta-bloqueadores como metoprolol, alguns bloqueadores de canais de cálcio, e pode ser feito também com massagem no seio carotídeo, né? Ou seja, a gente faz, na verdade, é uma atribuição médica, né? Ela resolve em 40% dos casos e a enfermagem faz a monitorização do paciente nesse procedimento e auxilia, né, essa massagem no seio carotídeo. E pode ser feito também a cardioversão elétrica de forma sincronizada e o procedimento da ablação. Uma adendo aqui é que na adenosina, por exemplo, ela precisa ser feita em bolos, ou seja, mais rapidamente, porque a meia-vida da droga é muito rápida, muito curta. Então, é preciso ser feita essa administração de forma bastante rápida. Aí, vamos falar aqui agora um pouquinho da extrasístole ventricular, a gente já está quase terminando, né? Também chamada de complexo ventricular prematuro. Por quê? Porque ela fala de um batimento ventricular precoce, prematuro, em relação ao ciclo básico. Ou seja, quer dizer que enquanto o átrio ainda está fazendo o seu batimento, devido a um foco ectópico, né, o ventrículo pode ser estimulado a fazer a sua contração de forma prematura, né, antes da hora. E aí essas extrasístoles, né, são batimentos aberrantes, a gente fala, né, que é o que? A morfologia, duração e o eixo, né, ali da onda vai ser muito diferente. A gente fala que vai ser aberrante porque é como se fosse uma aberração mesmo. É muito, muito, muito diferente do que deveria ser o normal, tá bom? Daqui a pouco vocês vão ver um exemplo que vão entender um pouquinho melhor.
Geralmente o QRS e a onda T, eles vão ser alargados, né? E vão ter polaridade oposta entre eles. O que seria essa polaridade oposta? Se eu tenho um QRS positivo, acima da linha é positivo, abaixo da linha é negativo. Então, se eu tenho um QRS positivo, a onda T vai ser negativa. Se eu tenho um QRS negativo, a onda T vai ser positiva. E assim por diante, ok? Então, essa morfologia deles, né, vai depender do local, de onde originou o foco, né, dessa participação desse foco no sistema de condução, ou seja, da força e da influência que esse foco vai, então, ter, né, na condução do batimento, né, e da presença de batimentos de fusão. Batimentos de fusão é igual eu falei no anterior, quando, por exemplo, o átrio e o ventrículo vão bater ao mesmo tempo. São causas, né, da extrasístole, algumas doenças, como doenças do coração que causam dilatação do músculo cardíaco, né, doenças que vão fazer com que o coração fique hipertrófico, ele aumente o tamanho das suas células, doenças que tenham isquemia, né, falta de oxigenação ali na área cardíaca e, consequentemente, uma área de morte cardíaca, como, por exemplo, no infarto agudo do miocárdio, né, algumas alterações em eletrólitos, algumas doenças das válvulas ou malformação das válvulas, né, e aí também entram as cardiopatias congênitas, que são aquelas doenças congênitas do coração. Também alguns tipos de intoxicações medicamentosas podem também causar uma extrasístole, né, ventricular. Também podem ser fisiológicas, aparecer uma única vez na vida e depois nunca mais, né? Se elas não forem frequentes, a gente diz então que elas são fisiológicas. Vamos lá, então, né, para a gente conhecer. Os tipos que a gente vai ter vão ser a extrasístole ventricular monomórfica, ou seja, elas vêm de um foco único, e aí, por isso, elas vão ter um formato constante. Não muda, o formato vai ser sempre o mesmo. Polimórfica, elas vão vir de mais de um foco, e por isso o formato não é constante, ela vai ter formas diferentes. Então, aqui o formato vai ser igual, e aqui o formato vai ser diferente. Isolada, a gente vai ter uma só, pareada, a gente vai ter mais de uma, vão ser duas seguidas, ou até mais do que isso, né? Quanto à frequência delas, a gente vai ter extrasístoles bigeminadas, quando elas aparecem no segundo batimento, trigeminadas, quando elas aparecem no terceiro batimento, e quadrigeminadas, quando elas aparecem no quarto batimento, ok? Então, daqui a pouco vocês vão ver como que é isso aqui. Características do traçado. Não vai ter onda P, olha só que interessante, não tem onda P, então já grava aí. O QRS vai ter uma alteração, né, da morfologia dele vai ser aberrante, ou seja, vai ser mais ou menos isso. Quando eu falo aberrante, eu estou querendo dizer algo desse tipo aqui. O QRS, ele vai ter uma morfologia, uma forma muito diferente do normal, né? E o ritmo dele vai ser diferente também do ritmo anterior. A onda T vai estar com polaridade contrária ao QRS. Ou seja, se o QRS é positivo, a onda T vai ser negativa. Se o QRS é negativo, a onda T vai ser positiva, né? Igual vocês podem ver aqui, ó. Isso aqui é uma extrasístole. Isso aqui não é, isso aqui não é. Mas isso aqui é uma extrasístole. Nesse caso, a gente tem aqui, então, um complexo QRS. Ele vai vir nessa parte aqui, ó. Isso aqui, vou até colorir ele aqui para vocês verem. Isso aqui é um complexo QRS nesse caso. Isso é uma forma aberrante de um complexo QRS. A onda T está aqui embaixo, olha ela aqui, ó. A onda T está aqui. E o que acontece com essa onda T? O complexo QRS aqui é positivo. A onda T é negativa. O complexo QRS está para cima, a onda T está para baixo. Depois disso, a gente vai ter uma pausa compensadora depois da onda T, que é esse risco aqui, ó, retinho depois da onda T, tá bom? E aí, nesse caso aqui, temos uma onda P e continua, tá bom?
Mas aonde não vai ter onda P? Não vai ter onda P na extrasístole. Lembrando que a extrasístole é apenas esse pedacinho aqui, tá bom? Vamos ver alguns exemplos. Olha só. Aqui a gente tem o primeiro batimento, segundo batimento, terceiro batimento. Onde se encontra a extrasístole? No quarto batimento. Olha só ela aqui, né? E aí, olha só o formato do QRS está totalmente aberrante. E esse formato, ele se repete aqui, ó, na outra, onde a gente tem aqui do lado. E também segue o mesmo padrão, um batimento, dois, três, quarto. Então, ela ocorre no quarto batimento. Então, a gente diz que ela é quadrigeminista, ok? Ela tem quadrigeminismo, né? E aí, ela é isolada. Por que eu digo que ela é isolada? Porque só tem uma a cada 4 batimentos. Aqui nesse exemplo, né, ela é o quê? Bigeminada. Olha só, eu tenho 2 e depois eu tenho 3. Quando eu falo que ela é bigeminada, não necessariamente vão ser só 2. Pode ter 3, 4 ou mais, tá? Mas quer dizer que ela não está sozinha. Quando ela é isolada, ela está sozinha, ok? Monomórfica, né? Monomórfica quer dizer que ela tem o mesmo formato, tanto nessa quanto essa, ok? Aqui a gente tem um batimento, 2 batimentos. Aonde começa a extrasístole? Começa no segundo batimento, olha só. Aqui eu tenho uma, aqui eu tenho outra. O que eu tenho antes? Eu tenho um batimento normal e um batimento normal. Então, elas são no segundo batimento. Se ela é no segundo batimento, ela é, né, no caso aqui, bigeminismo, ok? E aí, né, ela vai estar o quê? Pareada. Ela vai ter mais do que uma, né? Perdão, viu, meninas? Agora há pouco eu falei que bigeminismo era a parte onde ela estava acompanhada, eu só confundi aqui. Pareada é quando ela está acompanhada, né, de mais de uma. Bigeminismo é quando ela está aqui no seguinte, né, com o segundo, por exemplo, batimento, tá bom? Corrige aí, por favor, desculpa. E ela é monomórfica, porque o mesmo formato que eu tenho aqui nessas duas se repete nessas três, tá bom? Só para deixar claro a parte que eu falei errado aqui. Quando ela é isolada, né, ela tem apenas uma a cada batimento, né, que vai estar normal. Quando ela é pareada, ela vai ter duas ou mais extrasístoles, ok? Quando ela está com quadrigeminismo, é no primeiro, segundo, terceiro, quarto batimento. Bigeminismo, segundo batimento. Primeiro, segundo, ok? Eu conto a partir da primeira. Pego um batimento normal, próximo eu vou contando até aparecer a primeira extrasístole. Contei na primeira, ok. Já dá para saber se é bigeminismo, quadrigeminismo, trigeminismo, ok? Aqui a gente tem uma isolada, né? Que seria o quê? Essa daqui e essa daqui. Por que elas são isoladas? Porque elas são uma só. No meio delas, o que eu tenho? Eu tenho um batimento normal, né? Então, se eu não tivesse esse batimento normal aqui no meio, eu teria, né, uma pareada. Mas só que eu tenho um batimento normal. Então, por isso ela é isolada. Aqui a gente tem uma polimórfica, porque olha só, vocês podem ver que o desenho que eu tenho nessa é diferente do que está apresentado nessa daqui, ok? Por isso ela é polimórfica, ou seja, mais de uma forma. E aí eu posso dizer que ela é frequente. Frequente por quê? Porque não dá para eu dizer se ela é primeira ou segunda, porque olha só, nessa daqui eu tenho no primeiro batimento, segundo, terceiro batimento. Já essa eu tenho no primeiro e no segundo, então é uma forma frequente, né? Se eu tivesse mais uma aqui, por exemplo, ele seria no quarto, então não dá para eu classificar. Então aí eu digo que ela é frequente. Aqui também é a mesma coisa, olha só. Essa daqui também é frequente porque eu tenho o primeiro, segundo e ela aparece no terceiro. Depois eu tenho o primeiro e o segundo. E aí eu não posso dizer que ela é, né, classificada de outra maneira a não ser frequente. Mesma coisa, polimórfica,
né? Porque ela tem formatos diferentes, certo? E isolada, porque elas não estão pareadas, no meio delas há um batimento. Aqui, por último, né, a gente tem uma monomórfica, porque a morfologia não muda. Olha só, tem uma aqui, né, duas, três. Morfologia delas não mudam, né? Elas são isoladas, porque entre elas há um batimento normal, e elas são bigeministas, ok? Ou seja, eu tenho um batimento normal, ela é a segunda. Um batimento normal, ela é a segunda. Um batimento normal e ela é a segunda, ok? Então, essas são as extrasístoles ventriculares, tá? Que vocês podem acabar encontrando em algum traçado. Em casos das isoladas, né, a gente não tem necessidade de se fazer um tratamento, tá? Mas para os outros casos, né, se usa antiarrítmicos e como o tratamento não farmacológico, né, enrolei a palavra aqui, como o tratamento não farmacológico, a gente tem a utilização da colocação de marca-passo no paciente, o procedimento de ablação, que é aquele que vai fazer a cauterização do foco, e o procedimento também de cardioversão. Agora falando da última, né, que é a taquicardia ventricular, também chamada de TV. E ela está muito ligada com a extrasístole. Por quê? Porque eu caracterizo como uma TV quando eu tenho 3 extrasístoles ventriculares em um traçado, tá? E aí, né, ela é secundária, geralmente a alguma doença, considerada como muito perigosa, tá bom? E ela vai ter uma atividade elétrica com uma frequência muito alta, gerada principalmente por um foco que vai estar localizado nos ventrículos. Esse foco já vai estar dentro dos ventrículos, ele não vai mais estar no meio, né? Ele vai estar totalmente localizado nos ventrículos. E por esse motivo, né, o coração vai responder ao foco e não ao nosso ilusão. E por isso, o aumento dessas extrasístoles, ok? E aí a gente tem algumas formas, né? A não sustentada é aquela que dura 30 segundos de duração. E ela não é contínua, ela não vai aparecer sempre. A sustentada é aquela que vai ter mais do que 30 segundos de duração, né? E ela vai aparecer sempre. A gente vai ter também a taquicardia ventricular monomórfica, com um QRS largo, né? Por volta de mais do que 0,12 segundos, mas que tem a mesma morfologia, o mesmo formato. Polimórfica, mesma coisa, QRS largo, maior do que 12 segundos, mas formas múltiplas, né? Ou seja, formas diferentes. Mesma coisa, na monomórfica eu tenho as formas iguais, na polimórfica, formas diferentes, ok? Aqui a gente pode ver, por exemplo, a monomórfica. Aonde que eu posso dizer que tem uma taquicardia ventricular aqui no caso, né? A gente vai ver a partir desse ponto aqui, porque eu tenho mais do que 3 extrasístoles. Quantas extrasístoles eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5 extrasístoles. Então, aí sim eu já posso dizer que esse é um caso, por exemplo, de uma taquicardia ventricular que é monomórfica, porque a forma dela não muda. Aqui a gente tem já uma polimórfica, né? Aonde eu posso dizer que eu tenho? Daqui para frente, em toda essa extensão, olha só, né? Aqui nós temos uma forma, né, que além de ser polimórfica, de ter formas diferentes, é chamado de torção das pontes, tá? E essa torção das pontes quer dizer que o quê? Quer dizer que todos os QRS, eles aparentam estar retorcidos, tá bom? Isso devido à atividade do ventrículo, né, que está sendo feita de forma muito rápida e não eficaz, ok? E aí o tratamento, né, é utilizado então quando o paciente está instável, se utiliza a cardioversão elétrica por volta de 360 joules, né, sincronizado no aparelho. E quando o paciente está estável, se utiliza o tratamento medicamentoso, que é a amiodarona, lidocaína e a procainamida. Se acaso o tratamento medicamentoso não resolver,
o paciente pode então ser encaminhado para uma cardioversão, ok? Meninos, então essa foi a parte de arritmias, né? Um pouquinho complexo, bastante coisa, mas acredito que deu para vocês pelo menos perceberem um pouquinho como é cada uma dessas alterações. Vou mandar para vocês também, né, o link para vocês assistirem alguns vídeos complementares dessa matéria e a gente encerra por aqui, tá bom? Muito obrigada.